Olha só, o Thales Caveira diz o seguinte: o governo precisa melhorar muito a atuação dele nas redes sociais. A extrema-direita está... Isso é o Thales Caveira que está falando com a gente direto, acompanhando o senhor. A extrema-direita está muito à frente nisso e isso está afetando os resultados da aprovação do governo. Ajuda a explicar por que os números da Fazenda não refletem a aprovação. E logo abaixo da fala dele tem o Leonardo X3, que é um crítico, dizendo: se a Fazenda vai monitorar o PIX, é porque vai taxar sim. Gostaria, unindo as duas coisas, né? De fato, vira rastilho de pólvora em rede social. Explica por que tem de fiscalizar sim o PIX e por que isso não é igual a taxar o PIX. O PIX não pode ser taxado por lei, Brasil. Pela Constituição. Vai você, que essa missão é sua aí, problema é seu. Em primeiro lugar, eu sempre procurei fazer política criticando ideias que eu considero equivocadas. E não inventando ideias de um adversário imaginário para ganhar apoio popular. Eu penso que esse tipo de prática ela é horrorosa, porque quem defendeu taxar a transação financeira foi o Guedes, e ele tinha um secretário da Receita Federal que publicamente defendia isso, e defendia legitimamente do ponto de vista dele. Ele entendia que com a digitalização da economia, a maneira mais fácil de taxar era taxar as transações financeiras. Como acontecia na antiga CPMF, que eles queriam chamar de outro nome, mas basicamente fazer a mesma coisa. Isso, você fala, o Haddad está inventando. Tem vídeo no YouTube, não é inteligência artificial, vídeo do YouTube, mostrando o ex-ministro da Fazenda do governo Bolsonaro defendendo essa ideia. Eu discordo. Se eu concordasse, eu teria proposto. O que eu propus foi aprovado pelo Congresso Nacional. Foi a reforma tributária sobre o consumo, criação do IVA, taxação de offshore, fundo fechado, dividendo de quem ganha mais de 1 milhão por ano e assim por diante. Então, não tenho nenhum problema de defender aquilo que eu propus e aprovei. E eu já estou no 3º ano de gestão à frente do Ministério da Fazenda. Então, ficar com esse tipo de coisa nas redes sociais é muito ruim. E aí o primeiro tem razão. Agora, veja só, é muito difícil você desmascarar uma mentira sobre o que você vai fazer. Porque, veja bem, olha o que a pessoa está dizendo. Se existe fiscalização, existirá taxação. Isso não é verdade. Você tem que fiscalizar as coisas porque a pessoa pode estar lavando dinheiro, como foi o caso da REAG, que foi liquidada pelo Banco Central. E que ou era um fundo, ou era uma fintech, usando fintech. Então, quando a gente traz as fintechs para dentro da fiscalização da Receita Federal, é para impedir a lavagem de dinheiro. Você que está me ouvindo deve ter visto postos de gasolina ligados ao PCC dizendo o seguinte: se pagar com o PIX é mais barato. E aí, quando você via o quanto mais barato era um valor enorme. Por que a pessoa vendia 50 centavos mais barato o litro da gasolina? Não é por causa do cartão de crédito do PIX. É porque aquele combustível estava adulterado, ou aquele combustível tinha outra fonte de procedência, ou porque ele estava lavando dinheiro usando combustível. Pô, nós temos que fiscalizar. Depois a pessoa reclama de falta de segurança. Não tem como reclamar de falta de segurança, porque com esse dinheiro o cara vai comprar arma. Entram armas americanas no Brasil diariamente contrabandeadas pelo crime organizado, que muitas vezes usa o posto de gasolina para lavar o dinheiro da droga. Então, você tem que apoiar as instituições. A Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público são órgãos de Estado. Eles não servem ao governo, servem ao país. Se você quer ouvir um deputado bandidinho falando besteira na internet para enfraquecer a Polícia Federal, você vai cometer um erro contra você. Perfeito. Olha, Thiago Lima, 86, está sempre com a gente. A pergunta está aqui, ela é importante, União Europeia-Mercosul, mas vou girar com o Sakamoto e volto em seguida com o nosso assinante. Falando um pouco de eleição de novo, ministro, o senhor se colocou aberto, inclusive, a ajudar na elaboração, ou coordenar a elaboração do programa de governo de um possível governo Lula 4, né? E aí, quais seriam as grandes questões
que deveriam estar nesse plano de governo 4, quais são os principais pontos e por que eles já não foram abordados no Lula 3? Ô, Leonardo, em 4 anos você faz uma parte do que você quer fazer, mas o país tem uma agenda, né? Agora, na minha opinião, o grande tema para o Brasil é, diante da nova geopolítica internacional, qual é a pauta de desenvolvimento que o Brasil pode ter? Eu penso que, nesse particular, o Lula é meio insubstituível, porque eu vejo os adversários dele são muito acanhadinhos, não tem uma visão do que está acontecendo no mundo. É aquela velha agenda, vender estatal e congelar salário mínimo. É isso que eu vejo, a parte desses governadores e tal. Vamos congelar o salário mínimo e vender estatal, congelar o salário mínimo e vender estatal, né? Essa agenda não vai para frente como projeto de país. É uma visão muito pequena do Brasil, uma visão muito tacanha do Brasil. É um pessoal sem traquejo para enfrentar o desafio internacional que está colocado. Então, por isso que eu penso que nós temos que ter uma tarefa de dar uma olhada no que está acontecendo, entender, e o Lula já está fazendo isso nessa avenida que ele criou com a União Europeia. Você vê que ele não está escolhendo parceiro. Ao contrário, ele está promovendo novas parcerias. Então, o Lula está muito preocupado com a questão do multilateralismo e está fazendo com que o Brasil não seja anexado, nem mentalmente, a nenhum bloco. Porque soberania, então, vai ser ponto fundamental da campanha. É que a soberania está engatada com outros temas, como a questão que eu acabei de citar. A inserção do Brasil, sim, soberania, mas é a questão do desenvolvimento. Como é que nós vamos nos inserir nessa nova ordem global? Eu penso que o Lula tem condição de dar uma resposta para isso. E eu não vejo, da parte da oposição, ninguém que consiga transcender sequer a divisa do seu próprio Estado. Já não tem projeto nacional e internacional não vou nem comentar, porque você viu o comentário de um governador dizendo por que não entrega logo para o Trump o que ele quer e acalma o rapaz? Esse foi um comentário de um governador de Estado. Então, se nós formos comparar o Lula com esse tipo de postura, nós vamos chegar aonde? Daqui a pouco nós estamos aqui com a guarda pretoriana da Casa Branca tomando conta do país. Júlio Viziac. Vou emendar nesse tema, né? Já que a gente está falando de relações internacionais aí, assim, a nova doutrina aí do presidente Trump, ela parece justamente mexer na relação com a China, né? E por isso ela também acaba mexendo com vários países. Ele começou com a Venezuela, agora o Trump quer anexar a Groenlândia, talvez até o Canadá, né? E aí eu lhe pergunto, ministro, nas projeções da Fazenda, o que vai acontecer exatamente? O senhor falou do multilateralismo, a Europa está sob uma onda de ataque, sem dúvida nenhuma, né? Assim, tem a OTAN por trás disso, o enfraquecimento da OTAN, como sabemos. Mas na avaliação de vocês, assim, qual é o plano do Trump, de que forma o Brasil e a economia brasileira pode ser afetada com isso? Olha, eu acredito que nós nos preparamos na medida das nossas possibilidades para um dia como esse. Porque vamos pegar na América do Sul. Você pegar Venezuela, Argentina, Equador, Peru, Colômbia, Bolívia, ou ela está sendo governada pela extrema-direita de uma maneira subserviente, né? Ou ela está numa rascada econômica muito grande de sair, sobretudo com endividamento e moeda forte. Então, você pegar a Argentina e Venezuela, para citar 2 exemplos importantes do continente, são economias importantes da América do Sul, elas estão endividadas em dólar até o pescoço. O Brasil é credor líquido internacional. Nós temos aí mais de 350 bilhões de reais de reserva, que, aliás, é outra coisa que o Galípolo fez, para lembrar do Banco Central, que está recuperando as reservas cambiais. Né? Voltou a atuar nesse mercado. Essa era uma questão, inclusive, colocada aqui, se o Brasil está com esse tamanho de reservas se preparando para um grande contingente global, é isso mesmo? É isso, e diversificando o seu portfólio. Nós temos muito dólar acumulado, mas nós estamos diversificando o nosso portfólio para ter segurança, né? Cada vez mais segurança num mundo tão conturbado. Então, nós estamos nos preparando porque nós estamos olhando para a Ásia,
estamos olhando para a Europa, estamos olhando para os Estados Unidos e o presidente Lula tem proposto ao Trump formas de parceria edificantes para os dois países, se colocando absolutamente aberto a negociações para a gente integrar cadeias produtivas, fazer coisas conjuntas na área tecnológica, de biocombustíveis, de terras raras e assim por diante, para que seja bom para os dois lados, né? Nós não queremos ser exportador de commodities a vida inteira. Nos reconectamos com o continente africano, com o qual nós temos uma relação histórica. Enfim, o Lula abriu. Né? O governo anterior estava se fechando, se encapsulando, e o governo Lula abriu de novo. E, na minha opinião, se preparando para um contexto de maior tensão internacional. Nós podemos, com sabedoria, com elegância, com diplomacia, com inteligência, tirar... Eu não gosto de dar a expressão tirar proveito, porque dá a impressão que o mundo indo mal, nós podemos ir bem, isso é bom para nós. Não, o Brasil tem que concorrer para o mundo ir bem, né? Mas dentro do mundo que vai bem, nós podemos ir melhor. Nós podemos ir bem demais, porque nós temos vantagens competitivas